Olá pessoal, está começando mais um programa Nossos Pesquisadores e hoje a nossa conversa com a pós-doutoranda Taela Quattrini Correia, do Instituto de Física de São Carlos. Taela, como surgiu o seu interesse pela área de biologia? Bom, o meu interesse pela biologia começou desde o ensino médio, né, durante as aulas de biologia mesmo. Eu falo que os meus professores tiveram grande influência, porque eles eram ótimos professores e sempre tentavam relacionar o conteúdo das aulas com o nosso cotidiano. Então, por exemplo, algum questionamento que a gente tinha sobre o funcionamento do nosso organismo, sobre algum aspecto da natureza. Então, essas questões e essas respostas a gente encontrava nas aulas de biologia. E aí o meu interesse foi aumentando cada vez mais. Eu costumo dizer que na época de ensino médio eu gostava muito tanto de biologia quanto de química, física e matemática. Eram áreas que eu sempre me dedicava mais e estudava mais. E eu acho que a biologia ela tem um pouco disso, ela acaba envolvendo os assuntos e os conteúdos das outras disciplinas e acaba sendo algo bem completo. Então, meu interesse começou aí nessa época. Então você sempre quis fazer esse curso e não pensar em fazer outro? Então, na verdade, eu não sabia exatamente que curso eu queria fazer, né, na graduação. Quando eu terminei o terceiro ano do ensino médio, que eu tinha que decidir o que eu ia fazer, né, na graduação, foi uma dúvida muito grande, porque como eu te disse, eu gostava muito da área de ciências biológicas, mas também gostava muito da área de ciências exatas, mas eu não sabia exatamente qual curso escolher, né? Eu lembro na época que eu ficava lendo os temas, né, os cursos, para ver o que cada um representava, o que aquele profissional seria, né? E aí eu não me encontrava, eu não sabia exatamente o que eu queria ser. E quando eu decidi prestar o vestibular, eu acabei prestando para diversas áreas. Então, no ano que eu prestei Ciências Biológicas pela UFSCar, prestei Química pela Unesp e aqui na USP eu prestei Engenharia Ambiental. Então, foram 3 temas diferentes, mas que estão, de certo modo, envolvidos entre si, né? E aí, quando eu passei aqui na UFSCar em Ciências Biológicas e na Unesp, em Química. E aí eu falei, e agora? Preciso escolher, né? O que eu vou ser? E aí eu optei por fazer Ciências Biológicas, porque eu achei que isso, né? Que é um curso amplo, a gente acaba vendo um pouco da Química, um pouco dessa parte de Física também. Então, acaba sendo algo bem completo e essa foi a minha escolha. Você já teve experiência como professora. Como foi essa experiência para você? No meu curso de Ciências Biológicas, eu fiz a modalidade licenciatura. Então, a minha experiência como professora começou no próprio curso, né? Então, eu lembro que a gente tinha o estágio supervisionado em Ciências e o estágio supervisionado em Biologia. Então, a minha primeira experiência foi com uma turma de primeiro ano do ensino médio. E aí foi muito legal, foi algo assim bem diferente, né? Eu falo que eu sou uma pessoa tímida, mas que eu tive que trabalhar esse lado para estar diante de uma sala com 30, 40 alunos, né? E aí foi bem interessante. No segundo estágio supervisionado, eu dei aula para o ensino fundamental, para a 7ª série, né, de ciências, e também foi bem interessante, foi algo assim, acaba sendo recompensador você poder levar o conhecimento, né, poder conversar com as pessoas, fazer com que elas se interessem pelo assunto que você está trabalhando, pelo que você está falando, e é algo bem assim, motivador. Aí mais pra frente, quando eu terminei a graduação, eu fui convidada por um professor na época que fazia parte da educação à distância da UFSCar, né, que era a Universidade Aberta do Brasil. E aí eu fui convidada a ser tutora virtual, né, para um curso de pedagogia, para dar a disciplina de ciências naturais dentro desse curso de pedagogia. Então, eu fiz o curso para ser tutora virtual, né, formação de tutores, e aí é uma abordagem totalmente diferente, porque daí você não tá na sala de aula, você não tá cara a cara com os alunos, mas você tem esse trabalho no computador, né, você fica ali à disposição do aluno para quando ele tem dúvida, para corrigir prova, corrigir atividade,
Então, foi uma modalidade, assim, bem interessante trabalhar esse outro lado do ensino, né? O ensino à distância. E atualmente você se vê como professora? Olha, depois disso, eu fiquei mais no ramo da pesquisa mesmo, né? Nunca mais tive contato com o ser professor. Eu não sei se o meu futuro, se eu almejo isso hoje, eu acho isso muito bonito, mas eu não sei se eu me encaixaria muito bem, né? Eu me encontrei muito na pesquisa, eu gosto muito de fazer a pesquisa, de estar no laboratório, de estar descobrindo coisas novas, né? Então, eu acho que o meu foco mesmo hoje fica mais para a área da pesquisa. Taila, você estuda microbiologia. O que podemos estudar dentro da microbiologia? A microbiologia é uma área bem vasta dentro da biologia, né? Ela é aquela ciência que estuda todo o conhecimento de micro-organismos, desde o lado bom e o lado ruim que esses micro-organismos podem ocasionar para a gente, né? E são diversos os estudos que podem ser feitos dentro da área de microbiologia. A minha área específica é no controle dos micro-organismos. Então, o que é isso? Para esses micro-organismos que são danosos e que podem causar alguma infecção ou alguma doença no ser humano, a gente precisa ter um controle, né? A gente precisa, de alguma maneira, ou inativar esses micro-organismos, ou controlar, ou eliminar, para que não ocorra essa infecção. Então, as minhas linhas de pesquisa são todas nessa área, né, de controle. Taila, e de que modo as técnicas óticas auxiliam no controle de infecções? As técnicas óticas, elas podem ser muito utilizadas para controle de micro-organismo. A gente tem hoje duas grandes técnicas que fazem isso, que é a radiação ultravioleta e a inativação fotodinâmica. Então, a radiação ultravioleta, ela é uma luz, né, que tem a capacidade de ser germicida, ou seja, ela mata, ela inativa esses micro-organismos e aí ela interage, né, o material genético dos micro-organismos acaba absorvendo essa radiação e ela quebra, modifica esse DNA ou esse RNA dos micro-organismos e faz com que eles sejam inativados, né? Então, esse é um método de inativação, é um jeito que essas técnicas fotônicas conseguem promover o controle. Já a inativação fotodinâmica é uma modalidade que a gente usa um composto que é absorvido, né, por esses micro-organismos e ele, no comprimento excitado, no comprimento de onda adequado, consegue gerar reações tóxicas que vão fazer a inativação desse micro-organismo. Então, a inativação fotodinâmica acaba sendo também uma modalidade, né, que tem sido utilizada mais nos anos agora, recentes, para controle de micro-organismos. E qual é a técnica mais avançada e vantajosa? Olha, as duas são vantajosas, né? Tanto a radiação ultravioleta quanto a inativação fotodinâmica são vantajosas porque elas são baratas e elas são eficientes. Por exemplo, a radiação ultravioleta, ela não deixa nenhum resíduo naquilo que você está inativando. Então, por exemplo, uma superfície que a gente gostaria de inativar ou algum instrumento cirúrgico dentro da área da odontologia ou da podologia, aqueles instrumentos que são utilizados podem ser descontaminados com a radiação ultravioleta, sem gerar dano a essa superfície ou a esses equipamentos, né? E garantindo que eles fiquem livres de contaminação. Já a inativação fotodinâmica, ela é algo mais direcionado. Então, a gente consegue inativar o micro-organismo sem causar dano em algum outro tecido, por exemplo, numa ferida contaminada, né, num paciente que esteja acamado e que tem feridas contaminadas, a gente consegue colocar um fotossensibilizador, né, um agente químico fotossensível nessa ferida, e isso vai ser incorporado pelos micro-organismos ali presentes, e aí quando a gente coloca a luz no comprimento de onda adequado, esses micro-organismos acabam sendo inativados sem que ocorra muito dano em volta, né, no tecido propriamente dito. Então, essa é uma das vantagens dessas tecnologias. Então, hoje vocês estão usando mais a terapia fotodinâmica? As duas. Dependendo do alvo, dependendo do que a gente quer atingir, do que a gente quer descontaminar, a gente usa ou uma ou a outra. Vamos para um breve intervalo e voltamos rapidinho.